Já parou para pensar que de repente na tua cozinha tem tudo que você precisa para ser saudável? Aqueles temperinhos, né, que a gente usa e que a gente não dá nada por eles, de repente ali pode ter a cura para o teu problema. No Projeto 0800 de hoje eu vou receber um convidado super especial e a gente vai falar sobre temperos e como é que eles podem ser usados para curar. Salve, salve família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 816. E hoje eu tenho um convidado super especial, nosso querido Theo, o temperista, né? E vamos falar sobre esse assunto tão importante, né? Que é como é que você consegue, com base no que você tem na sua casa, com base no que você tem na sua cozinha, ou, né, você pode de repente comprar na feira e tal, é, criar, né, poções e alquimias para você poder melhorar a sua saúde. Deixa eu puxar o Theo aqui. Eu tô um pouco atrasado hoje, né? Eu tô no Lapinha aqui, que é um spa no Paraná. E aí temos toda uma infraestrutura de internet e tudo mais. Mas deu tudo certo. Certo. E aí, galera, vocês já usam temperos? Conta pra gente aí nos comentários. E deixa aí qual é o seu tempero preferido, diga-se de passagem. Enquanto a gente. A câmera tá invertida. Ah, agora foi. Seja muito bem-vindo, Bom Telzão. dia, querido. E aí, cara, que bom, deu tudo certo no final da história. No final dá tudo certo. E aí, que prazer estar aqui falando com você. Pô, que bom, cara. Cara, faz assim, começa se apresentando para as pessoas, né? Fala para elas um pouco. Vocês estão me ouvindo bem? Conta pra gente um pouco quem você é e como é que você chegou nesse negócio do temperista, porque você faz umas lives muito massas, você tá sempre de roupinho de chefe, e ontem mesmo eu tava te Né? assistindo um pouco, e é muito maneiro, né? Você fala de um lugar de sutileza das combinações e tal, que parece tipo uma alquimia do, sabe, de 300 anos atrás. Então eu tô achando muito Isso. maneiro. As pessoas estão chovendo nos comentários quais são os temperos preferidos delas, noz moscada, páprica, lemon pepper. Depois a gente vai falar sobre tudo isso também. Mas começa se apresentando um pouquinho para a gente entender de onde você vem. Legal. Então, bom dia a todos. Meu nome é Theo Gomes. Eu sou chefe de cozinha, sou nutricionista e o primeiro temperista, né, do mundo, digamos assim. Bom, a minha história com temperos começou, Matheus, em 2010, quando eu trabalhava em restaurantes de alta gastronomia do Rio de Janeiro, trabalhava no Grupo Troagro, e eu buscava algo que me diferenciasse nessa profissão, Sim. né? Eu decidi que eu ia seguir nessa profissão de chefe de cozinha, de cozinheiro, sou apaixonado por isso, mas eu queria achar algo que me desse, que me diferenciasse do restante, né? E eu entendi durante esse trabalho, né, nas cozinhas desse grande profissional, que o que diferenciava ele dos outros chefes era uma habilidade única de temperar, de assinar os preparos dele através dos temperos. Porque as técnicas são padrões, né? Os ingredientes também. O que diferenciava, e eu entendi que o que diferenciava esse profissional era uma assinatura única de tempero. E eu falei, cara, é isso que eu preciso aprender. E por incrível que pareça, quando eu fui buscar esse conhecimento, eu vi que não existia um conhecimento que te ensinasse a usar tempero com liberdade, né, com autonomia, para que você trouxesse a sua assinatura de sabor para o seu preparo, sem ficar preso a uma receita. Eu fui ver que a literatura que existia era sempre receitas onde eles davam aqueles temperos para usar naquela receita. Mas não era isso que eu queria. Eu queria aprender a ter uma liberdade de usar o tempero com autonomia para trazer a minha essência. Porque o tempero, ele é diretamente relacionado com a sua história, com a sua cultura, com os seus gostos. Então não tem como padronizar isso. Não tem como eu falar para você, ó, Matheus, o coentro é o melhor tempero para peixe. Você vai falar, pô, mas eu não gosto de coentro. Como é que eu vou botar coentro no meu peixe? Não tem. Então, assim, o tempero, ele é único seu, de acordo com o seu paladar. Né? O paladar, o seu olfato, né? Porque o tempero influencia mais no olfato do que no paladar. E aí, então, eu fui buscar esse conhecimento, não existia, então eu fui construindo um conhecimento. E aí, então, nasceu o temperista,
e essa ciência temperista de dominar os temperos. E hoje a gente está aí com alguns 1.500 alunos aí já futuramente formados temperistas também. Que massa. Mas vamos rebobinar essa história um pouquinho, porque tu contando eu vou ficando curioso, né? Você começou então pela ideia para fazer nutrição? Como é que era? Tipo, volta no Theo de 18 anos de idade. Ele queria ser nutricionista, tipo, atender pacientes na clínica? Ou você já era um moleque que desde pequeno já cozinhava, já tinha interesse em ficar misturando as coisas? Como é que essas duas coisas surgiram e como é que elas se combinaram, então, na tua história? Sim. Então, eu sempre fui uma criança gulosa, comilona, eu sempre tive muito prazer em comer. Então, eu sempre, desde pequeno, eu pegava o resto do almoço na casa da minha mãe, misturava numa panela, botava mais uns negócios, fazia uma mistureira lá. Então, eu sempre tive o prazer em comer. E aí, durante um tempo, eu tentei fazer uma faculdade de zootecnia, que não tem nada a ver com isso. Ah! Não gostei, falei, não quero mexer com animais e fazenda. Eu sou carioca, mas moro no Mato Grosso do Sul. Então, Caraca, você aqui não a gente... tem um rastro de carioca pra mim. Eu não sabia se tu era mineiro, se tu era do Centro-Oeste. Eu não sabia de Não. onde tu era, vendo tu antes que você falar. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas morei a vida inteira no Mato Grosso do Sul. E Entendi. aí, eu tentei fazer essa faculdade, não gostei, aí eu vi que eu queria cozinhar. Falei, cara, quero botar para fora essa criatividade que eu tenho com a cozinha. Eu tenho Legal. muito prazer no sabor das coisas. E aí eu fui fazer um curso de gastronomia, não quis encarar a cozinha em primeiro momento, aí fui fazer uma faculdade de nutrição, e depois eu vi que não era isso que eu queria também. Aí eu fui morar no Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro eu me descobri realmente que eu ia encarar esse universo da alta gastronomia. E aí eu vi nos temperos a possibilidade, porque eu também sou empreendedor, eu tenho uma veia empreendedora muito forte. Sim. E eu buscava sempre uma maneira de me destacar nos meus empreendimentos, de forma com que eu não ficasse sempre dependendo de alguém, né? Ou ligado a algo. Então, assim, eu queria me diferenciar e os temperos foram o caminho que eu achei para isso. Não, achei maravilhoso isso e é lindo ver como você acabou indo por vários lugares, né? Como a vida às vezes não é linear, né? A maioria das Não, pessoas, eu acho que antigamente, pelo menos, pensava que a nossa trajetória é de A a B, né? De 18 anos você faz faculdade, se forma, começa a trabalhar, casa, tem filhos, algum dia se aposenta e curte a vida. E eu acho que a nossa perfeito. geração está questionando demais isso, né? Fazendo 35 coisas que às vezes não tem nada a ver. Mas é interessante, né? Você pode pensar que, pô, alta gastronomia e nutrição na faculdade não tem tanto a ver, né? Porque o nutricionista não precisa saber cozinhar, né? Mas você, como temperista, você vai pegando também esse conhecimento de base, né, da nutrição, né? Do que Hum, funciona e do que não funciona. Porque é muito massa, né? Eu falo isso muito para os meus alunos, Theo. Eu acho que existe uma sensação muito comum, né, na nossa sociedade de que o que é saudável não é gostoso e o que é gostoso não é saudável, né? Se você se Isso. alimenta saudável, você come um bando de coisa que não é saborosa. E se você come coisas saborosas, você com certeza está comendo alguma coisa que faz mal para você. E eu falo para os meus alunos Aham, que existe isso, né? Existem esses dois mundos, aquela sobremesa frita de chocolate e tal, que não é saudável, mas é muito deliciosa. E tem um monte de legumes, verduras que não são tão saborosos por si só, mas que fazem muito bem. E tem um perfeito. universo no meio, que é quando você junta uma coisa que é muito saudável com uma coisa que é muito gostosa. E se você viver ali nesse universo, tudo que você come vai deixando você mais saudável e mais feliz e com mais energia e tendo mais prazer. Então é um mundo incrível. E eu acho que você achou um ponto que para mim é uma virada, assim, que Sim, e que a gente sempre fala, né? Você vai comer na casa de alguém e a pessoa fala, cara, o tempero dessa pessoa é muito bom. Ele não elogia os legumes da pessoa, não elogia o arroz da pessoa, elogia o tempero. Fala, cara, essa isso. pessoa tem o tempero bom, né? E é essa alquimia. E muitas vezes, como você já falou, né? Você bota o negócio na boca e você fala, pô, isso aqui é meio Thai, né? Ou você Uhum, fala, pô, isso aqui é meio indiano, né? Ou você fala, pô, isso sim. aqui é, né? E tem essa coisa da característica. Na Índia, dando uma pitada, e eu quero te ouvir falar, assim, não sei se você já bebeu dessa tradição, cada família tem a sua massala.
né? A Isso. massala, o nome massala significa mistura, né? Para galera que não sabe. Uhum. E cada família tem um jeito de misturar os temperos. E tem massalas que tem 80 temperos, 90 temperos. A tradição ela é passada de pai para filho, de mãe para filha, né? E eu faço o tempero da minha linhagem. É como se fosse o brasão Uhum. da minha família, é a minha massala, é o meu tempero. Aí você vai comer na casa do Perfeito. Theo, você sabe que é o tempero da família do Theo, que é super famoso normalmente e que ele não Uhum. ensina para ninguém que não seja da linhagem dele. E aí tem Perfeito. essas. Só que eles usam assim: tem famílias que têm 120 temperos misturados para formar a Cara. massala da família. Né? No sul da Aham. Índia tem esse negócio. Você já tinha ouvido falar disso? Porque eu acho que é muito a ver com o teu trabalho, cara. Sim, sim, na verdade, eu sou muito apaixonado pela culinária asiática. Eu até fui subchefe de restaurante tailandês no Rio de Janeiro Que massa. e, e eu tive um restaurante recente de comida de rua asiática, fazia muitos Hum, curries. E existe adoro. um engano, né? As pessoas acham que o curry é o tempero. Na verdade, o curry é o prato, né? É o tipo Sim, de preparação onde o tempero é a marca registrada disso. exato. E sim, né? Como eu já falei, o tempero ele é a sua assinatura de sabor. E os indianos usam muito isso para assinar, né, as culturas, a tradição dessa família. Então, conforme você combina os temperos, você traz uma identidade única para aquele preparo, para aquele alimento. E, na verdade, isso está diretamente relacionado com essa cultura, né? Sim. Com uma identidade de sabor de uma cultura. Por exemplo, se a gente fala de um tempero sírio, você lembra diretamente da comida árabe. Se eu falo de páprica, você vai associar com comida espanhola, açafrão, né? Então, isso tem uma ligação com a ciência. Uma das coisas, só voltando lá atrás, que você falou que para mim foi muito interessante, que me ajudou a construir esse conhecimento, essa ciência, foi a base de fisicoquímica que a nutrição me trouxe. Sim. Bromatologia, fisicoquímica. E aí, com isso, eu consegui criar um material que ajuda muito meus alunos, que é essa tabela periódica de temperos, né? Que é uma tabela Que temperista. Aqui maneiro, eu, cara. aqui eu consegui catalogar 45 temperos, onde eu trago as notas aromáticas, o potencial aromático, e aí com isso permite que meus alunos consigam fazer as suas combinações com uma certa inteligência, né? Então, assim, não é algo que eu vou lá, misturo e eu vou rezar para dar certo, né? Essa ciência que eu venho desenvolvendo, ela tem uma lógica, né? Ela tem uma ciência que faz você criar essas combinações e criar essa identidade de sabor, como os indianos fazem, né, com uma inteligência. E aí a gente volta na ciência lá, Matheus, e falando da importância do cheiro. A ciência hoje comprova que 80% da sua experiência de sabor de um preparo vem do cheiro. 80%. O que é o sabor? O sabor de uma comida, ele é quanto mais você explora os sentidos do seu corpo, mais sabor você tem, maior a sua percepção de sabor. Então, os grandes chefes hoje, e os asiáticos já fazem isso há milênios, eles te proporcionam experiências. Então, assim, quanto mais visual, mais auditiva, mais paladar, mais tato, texturas, quente, frio tem a sua comida, e principalmente o cheiro, mais saborosa é a comida. Só que o cheiro, ele impacta em 80% nessa percepção de sabor, né? E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque, assim, por incrível que pareça, o brasileiro, ele não usa tempero. O cheiro, a comida do brasileiro, por isso, e aí quando você fala, tem essa associação de comida saudável e comida saborosa, né? Por quê? Porque na cultura do brasileiro, o pouco tempero que a gente usa, que é cebola, alho, cheiro verde, principalmente nessas culturas, nos estados mais interioranos, né? Uma comida caipira, comida mineira, comida do centro do país, e tem uma questão histórica para isso, né? Valoriza-se muito o sabor da carne. A carne é o principal tempero da comida brasileira, o frito e pinga.
né? Que é aquele fritar o fundinho da panela, você vai pingando uma aguinha, vai soltando. E isso tem uma questão de que os colonizadores que entraram Brasil adentro, eles não tinham acesso a temperos. O que eles tinham para se alimentar? Gordura, sal e a carne seca, o charque, né? E aí o que eles faziam? Eles tiveram que desenvolver uma maneira de dar sabor a essa comida. Porque os ingredientes em si, e o que as pessoas não entendem, que ingredientes em si não têm cheiro. Os grãos, os legumes, os vegetais, as frutas, eles têm paladar doce, porque são reservas de amido, né, de energia, então eles têm paladar doce, mas eles não têm cheiro. O que dá o cheiro na sua comida é realmente os aromáticos, as cadeias aromáticas dos temperos, que é os terpenoides, né, que são compostos voláteis. Então, o que esses bandeirantes fizeram? Eles tiveram que desenvolver uma técnica de você soltar uns realçadores de sabor da carne, que são as reações de Maillard, que a gente chama, que liberam uns realçadores de sabor, dentre eles o maltol, né? Que então, assim, a cultura alimentar do brasileiro baseia-se muito nesse realçador de sabor da carne. Então a gente gasta muita energia temperando as carnes. E geralmente a alimentação tradicional, né, a carne é o prato principal, sim, o resto é acompanhamento. Então, assim, não gasta-se muita energia temperando os legumes, né? E aí, quando você vai fazer ter uma alimentação mais saudável, o que as pessoas acham? Que não tem essa cultura de temperar os legumes. Mas se as pessoas entenderem que você pode, através dos temperos, ter uma experiência muito mais elevada em qualquer tipo de alimento, legumes, vegetais, grãos, enfim, e que os indianos já fazem isso há milênios, né? Os indianos, a maioria são vegetarianos e a comida é extremamente saborosa. Por quê? Porque eles têm essa cultura de usar temperos aromáticos, né? De usar as suas massalas, as suas misturas. Então, lá não tem essa associação de comida saudável e não saborosa, porque realmente eles já entenderam a importância do uso desses aromas, desses aromáticos, né, na sua alimentação. Nossa, fez sentido? Eu fiquei meio confuso. Total, e incrível o que você está falando, porque realmente tem uma base histórica, né, e uma influência. Você vê a comida, sei lá, baiana, né, tem uma característica mais temperada mesmo, e aí sofreu influências diversas, né, e bem diferente. Ano passado eu tive a oportunidade de passar 2 semanas no meio da Amazônia, né, com os índios Runicuim. E é interessante ver como eles não temperam muito a comida mesmo. E a gente olhava em volta e era um monte de planta e erva aromática, falava, vocês não botam as ervas dentro da comida? E eles não têm, eles fazem na água, no sal, e vivem na água e no sal mesmo, via de regra, né? E é interessante como isso, né, estabelece uma relação da pessoa, né, ou da cultura com o meio ambiente também. A gente acaba plantando mais ervas. Você vai na França, na Itália, e tem aquelas ervas da Provence, né, que são as ervas que o pessoal bota lá na comida. Então, mas a primeira coisa eu queria, para todo mundo que está assistindo aqui a gente agora, eu não sei se essa é a sua experiência dando aula nos seus milhares de alunos, mas é a minha. As pessoas têm medo de tempero. Elas não sabem como usa. Então, muita gente fica no alho e cebola mesmo, né? Porque não sabe o que botar. E morre de medo também do negócio não funcionar, né? Dela botar um negócio ali e depois você não sente o gosto também da abobrinha. Tem uma coisa que vocês que são chefes e entendem de culinária sabem fazer, que é uma coisa de usar o tempero para também realçar o sabor, a textura e a cor do alimento. Então, pra gente que olha de fora, pensa... Irmão, isso aí eu tenho que fazer faculdade para aprender a fazer esse negócio. Então, o que você recomenda ou como é que você lida com as pessoas que já chegam para você e falam assim, cara, Theo, eu tenho medo de tempero, eu não sei como eu começo. Qual é o primeiro passo que elas podem dar? Tá, vamos lá. Então, assim, o medo, eu falo que é um dos vilões temperistas, né? A gente tem 3 vilões que eu identifiquei que te impedem de temperar com criatividade. Que todos começam pelo medo, né? O medo, e aí por causa do medo você fica preso a uma tradição, né? Eu aprendi a fazer isso assim com a minha mãe, com a minha avó, eu vou seguir nisso, né? E dentro dessa tradição tem uma cultura brasileira de falar para as crianças não inventa moda, e isso é um bloqueio de criatividade gigantesco, porque a criança está constantemente tentando fazer diferente e você bloqueia ela,
né? Então a gente fica preso na tradição e na preguiça, né? É mais fácil fazer algo que alguém já fez que deu certo do que eu pegar e seguir meus instintos e fazer do meu jeito. Então, assim, esse medo, ele é natural, né? O medo do erro. A gente não vem de uma cultura que você é incentivado a errar, né? A gente vem de uma cultura americanizada de que você tem que vencer sempre, né? Então você não pode errar errado. E É, pelo contrário, você só vai acertar se você estiver aberto a errar. O erro faz parte do aprendizado. O Karma Yoga fala isso, né? A gente aprende muito mais nos erros, né, do que nos acertos. Então, desculpa. O erro é importante. Agora, o que eu recomendo? Bom, dentro essa metodologia que eu desenvolvi é justamente para fazer as pessoas entenderem que elas podem, porque até então o tempero era usado empiricamente, Matheus. Você vai lá, coloca um tempero, não tinha uma metodologia que te ensinasse a te dar uma base, um caminho para você ir fazendo isso com cuidado, com consciência, né? Consciência, é linda essa palavra, né? Você faz algo com linda. uma ciência, né? Então, é isso. Mas, de primeiro momento, o que eu recomendo para as pessoas, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, menos é mais. Menos é mais. Você quer usar um tempero que você não conhece? O primeiro passo, prova esse tempero. As pessoas me perguntam, Theo, como eu uso cardamomo? Falei, mas você sabe, você já provou o cardamomo? Não, nunca provei. Então você não vai conseguir usar uma ferramenta que você não conhece. Você tem que botar na boca. Por quê? Como é que eu uso um tempero que eu não sei nem que sabor ele tem? Primeiro eu tenho que entender que cada tempero tem uma identidade única de sabor. Ele tem uma personalidade. O temperista não olha para o tempero em si pelo nome, ele olha para isso aqui, ó, para as paletas aromáticas. Cada tempero tem uma personalidade. E são essas personalidades que vão agregar sabor ao seu preparo, né? Então, assim, você primeiro tem que provar o tempero, saber, porque automaticamente quando você põe esse tempero na boca, a sua cabeça começa a funcionar. Opa, esse floral aqui do cardamomo vai ficar muito bem naquele frango que eu faço, ou vai ficar legal num doce. Então, a sua cabeça naturalmente começa a trabalhar, juntar suas memórias gastronômicas, que eu falo que é das ferramentas mais fortes do temperista, né? Que é todo o seu HD que você já teve na vida de gastronomia, independente se você é chefe ou não, mas você já comeu muita coisa, você provou e gostou, e se você gosta de cozinhar, você vai, poxa, lembra de um prato ou outro, e você vai fazendo associações. Então o primeiro passo é provar o tempero, né? E depois é isso, menos é mais, vai colocando de pouco, até chegar no ponto que você quer, né? Então assim, eu falo que é mais fácil você aumentar o que está pouco do que tirar o que está muito, né? Então, assim, e aí tem outra frase que eu gosto muito, que é a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Sim. Então, assim, você pode estragar o seu prato com tempero e você pode ter um prato incrível. Então, o que vai diferenciar? A dosagem. Então, o menos é mais cabe muito bem nesse momento. Vai, coloca um pouco, né? E aí tem uma série de conhecimentos que te ajudam a evitar esses erros. A hora que você vai colocar o tempero, se você coloca inteiro ou processado, tem várias maneiras, né? Mas isso é um assunto bem longo, Claro, né? E complexo. não, é infinito, mas é lindo você Uhum. falar desses três inimigos, porque eu percebo que isso é verdade para muitas ciências diferentes, né? A pessoa ela começa de um lugar de medo, de não sei como que eu faço, ela se Isso. segura no lugar de tradição, mas não é assim que minha família come, né? Uhum. E ela acaba ficando, né, nesse lugar de preguiça, né? Então eu não vou. Então eu, por exemplo, eu virei vegetariano com 15 anos de idade, né? E eu sou carioca, Uau. né? Claramente. Então, na minha cultura, ser vegetariano não era normal, né? Não é muito comum. Não. Ainda não é muito comum, mas lá atrás eu sou vegetariano desde os 15 anos, há 24 anos, né? Então, Uhum. as pessoas falavam, você não vai crescer, você vai ficar doente, porque ninguém sabia. Então, existe uma puxada da cultura para te dizer, não faz isso que você vai se lascar. E eu acho que isso é muito natural da evolução humana, né? A gente aprende com os Perfeito. nossos antepassados como eles sobreviveram. E aí a gente sobrevive melhor. Então a gente tem um diferencial de sobrevivência por ser meio preguiçoso e medroso mesmo. Isso protege a gente de certa forma. Quebrar o casulo desse medo e dessa zona de conforto exige um esforço.
não é Exige natural. esforço. A pessoa tem que Isso. sair, conversar contigo, assistir uma live, fazer um curso, chegar na frente da comida e ter medo, tipo assim, cara, eu vou botar essa comida, eu tenho um tempo para fazer a comida. Se eu errar, ou eu vou comer essa comida, ou eu vou ter que começar do zero. Então é um Isso. perrengue, né? Criar um ambiente seguro para você poder experimentar e errar e ter tempo no mundo de hoje para fazer isso. Às vezes a pessoa vai querer só comprar o tempero do Theo. Tipo, Theo, me vende aí o teu tempero, eu vou usar o teu em vez de eu produzir o meu. E muitas vezes é bom também, né? Eu poder comprar uma coisa pronta e usar. E às vezes eu Sim. vou gastar o meu tempo para construir alguma coisa minha e experimentar. Também não sei se é todo dia que tu para na tua cozinha, 1 hora para falar, hoje vamos inventar um negócio novo e tal e tal. Vai ter dia que você vai querer aquele arroz com feijão, né? Que você já sabe que você gosta. Então, Uhum. acho que a gente já deu um primeiro passo, né? Para a pessoa que está aqui assistindo a gente pensando, pô, sei lá, né? Eu tenho medo de começar, eu tenho medo de dar errado. O segundo passo que eu queria era nessa direção do medo. Tem alguma coisa, Theo, tem algum tempero, alguma combinação que você não aconselharia a pessoa a experimentar de cara? Ou tem algum caminho mais seguro do tipo que você diria para o teu aluno que está começando? Do tipo assim, olha, você que está começando, começa com orégano e coentro, sei lá. Ou não junta tal cominho com páprica, porque vai dar ruim. Tem alguma coisa que é Aham. uma zona mais segura para começar? Ou eu vou no supermercado, compro tudo que tiver na minha frente e vou para a guerra? Cara, na verdade, assim, a minha recomendação, dentro dessa ciência temperista, né, em questão de combinação, tá? O combinar o tempero já é um passo a mais evoluído, né? Depois que você já conseguiu entender a interação dos temperos sozinho no seu alimento, porque ele muda conforme aquece. Então, assim, o que eu recomendo é começa testando o tempero sozinho, né? Legal. Por exemplo, quer conhecer um tempero, vai fazer um arroz, coloca um cardamomo ali, o arroz é mais neutro, né? Não tem, e vai testando essa interação de sabor. Quando você for combinar, o que eu recomendo essa combinação? Hoje eu estudo, Matheus, sobre perfumaria. Olha que interessante. Maravilhoso, Hoje eu estou lendo claro. sobre perfumaria. Por quê? Porque essa ciência de temperos não é uma ciência que não existe. Então eu não tenho literatura Sim. para buscar embasamento. Então, a perfumaria já é uma ciência muito antiga e ela trabalha essa interação dos óleos essenciais. Né? O grande segredo dos temperos são os óleos essenciais, que também são a grande medicina dos temperos. Né? O Ayurveda já usa essa medicina há séculos, né? E conforme eu estudo sobre isso, mais me encanta, porque, cara, as plantas produzem esses óleos essenciais, e olha que incrível, para atrair polinizadores e para se proteger de pragas, de doenças. E quando você usa o tempero, você atrai as pessoas para sua comida pelo cheiro, né? E você protege a sua saúde, né? Com esse poder incrível, né? Os terpenoides são os maiores antioxidantes que existe. Os nutricionistas falam muito do tocoferol, do beta-caroteno, de um monte de vitamina, de cores das frutas, sendo que os terpenoides são antioxidantes 100 vezes mais poderosos e não se fala disso. Sim. Não se fala, você não aprende na faculdade esse poder incrível antitumoral, anticancerígeno, enfim. Então eu acho que a gente pode e deve usar os temperos sem restrição. O que eu recomendo quando a gente for combinar eles? O que eu recomendo para os meus alunos pensa em notas que se complementam. Dentro da perfumaria eles falam isso. Por exemplo, eu vou usar, não tem justificativa eu usar no mesmo preparo, por exemplo, assim, manjericão e alfavaca. São muito parecidos, né? São notas muito próximas. Eu não precisa, eles vão ficar brigando. Então, dentro desse olhar temperista, o temperista olha para as paletas aromáticas. Então, eu vou usar, por exemplo, eu acho que o Ayurveda, de certa forma, fala isso, né, Super. de outra maneira. Mas eu vou usar, por exemplo, eu vou pegar a pungência do gengibre, né, tem uma refrescância, uma pungência, aí eu pego a canela, que traz um amadeirado, ele complementa isso aqui. Aí eu vou pegar, por exemplo, a cúrcuma, que traz um terroso, tem uma pungência, mas já é. Então, e aí eu pego um alecrim, que traz um refrescante. Ó, eu combinei
eu criei uma melodia aromática, né? Eu vou complementando. Então, assim, o que eu recomendo, não precisa usar temperos muito parecidos no mesmo preparo. Tenta complementar, é como pintar um quadro. Eu digo que o temperista, ele é um maestro de uma orquestra aromática, né? Sim. Então, você não vai botar duas vozes muito parecidas no mesmo coral, ou se vai, você tem que saber combinar isso para ficar uma melodia agradável. Então, para essa galera que está começando, é isso. Pega um amadeirado, pega um floral, um picante, pega um refrescante, um cítrico, entendeu? E aí você vai fazendo as suas combinações. Legal. E não tem Tem nada uma essa inteligência. proibido, então, Theo? Não tem nada que eu devia temer? Não tem nada que eu devia pensar Hum, assim, cara, isso é pro nível, é pós-graduação do tempero? Não, o que você tem que olhar, porque isso faz uma diferença na hora de você dosar essa combinação, tá? Tá, É que cada tempero, isso aqui eu classifiquei, por isso que eu criei essa tabela, cada tempero tem um potencial aromático, tá vendo? E isso vai influenciar na hora de você dosar. tá. Qual era o erro que as pessoas cometiam? Elas escolhiam os temperos e dosavam sem consciência. Sim. Né? O que acontece, por exemplo, se eu coloco no mesmo preparo uma quantidade de alecrim e salsa igual? O alecrim ele é 5 vezes mais potente que a salsa, ele tem muito mais óleo essencial. Então, se você dosa igual, o alecrim ele vai tomar conta do preparo. E aí o que as pessoas falam? Ah, o alecrim é ruim. Ele rouba a cena. É O verdade. problema não é alecrim, bebê, você que não sabe dosar. Por que isso? Até então ninguém não tinha esse conhecimento, das pessoas não entendiam que existia um diferencial de potencial. Né? Uma vez uma aluna minha falou, Theo, porque meus alunos, eles criam os temperos deles, né? E para vender, né? E vender para essas pessoas que não Claro. querem fazer o tempero seu e compram um tempero feito de Sim. verdade, né? Porque só um detalhe, a indústria, Matheus, dos químicos, ela sabendo desse medo que a gente tem, que o brasileiro tem de usar tempero, de tentar temperos novos, o que a indústria faz? Ela te cria uma falsa sensação de segurança de que você botar aquele saquinho de pó no seu feijão é o amor. Ah, é. É algo, né? É. É algo que aí eles fazem aquela propaganda com a família É. feliz, aí vem a moça lá, acabou o amor, aí o feijão cheiroso. Eles usam, aí o que eles fazem? O que ele está fazendo a indústria? Ah, ó, calma, querido, eu pego na sua mão e eu te dou aqui o que você não erra. Então eles te criam uma falsa sensação de segurança, né? Dizendo que se você usar aquele tempero, você vai ter uma comida amorosa. Isso não é amar, cara. O tempero, para mim, é a expressão do amor. O que a avó faz que a comida fica tão incrível? Ela vai lá na hortinha, pega um temperinho, coloca na comida. O tempero, para mim, no ato de cozinhar, é o ápice do amor seu com aquele alimento. Porque você está colocando, você está querendo fazer melhor. Então, o amar é fazer melhor qualquer coisa na vida, né? Essa energia de buscar fazer melhor algo, né? E você está proporcionando para essa pessoa uma experiência mais prazerosa, uma alimentação mais saborosa e mais saudável. Então, nada mais forte, né, nesse ato de amor. E o primeiro ato de amor de uma mãe com filho é a amamentação, é a alimentação. Então, esse ato de nutrir o outro, e você mais do que ninguém sabe disso, porque você fala disso todos os dias, é você querer proporcionar mais ápice disso, né? É quando você está se preocupando em proporcionar uma experiência melhor para essas pessoas. Então, só para Maravilhoso. fechar, né, a recomendação é essa: se preocupe na hora de dosar. Então entenda que os temperos mais fortes, escolha primeiro os temperos, né, para você não usar temperos parecidos no mesmo preparo. E a Ayurveda também tem uma maneira de você escolher isso, os quentes, os frios, né? Tem um olhar para isso, eu acho muito. E na hora de dosar, você tem que entender que existe um diferencial de potencial, né? A internet não, muitas vezes não. Alô? Oi, eu não... Agora Tra- voltamos? Acho que voltamos.
Voltou, né? Voltamos, voltamos. Eu, Acho é que que eu, a eu minha moro no. internet caiu aqui também. Eu também estou num lugar que a internet é mais ou menos. Eu moro no sítio, então aqui tá chovendo, então quando chove muito Te fica entendo meio brabo. 100%. Eu também moro num sítio e a internet cai. Ah, Se chove, cai. É. que maravilha, que massa. Cara, sensacional. E assim, eu chamei essa live de temperos que curam, né? Porque eu acho que eu queria dar essa base toda para as pessoas, esse início, né, de como pensar, né, em temperos. Eu acho que tudo que você falou agora se aplica à medicina, na verdade. Tipo, como cura uma pessoa, né? Você quer tomar um remédio, que é uma cápsula numa dosagem que é igual para todo mundo. Mas a real é que a medicina ayurvédica, você tem que fazer o remédio na dosagem certa para o paciente certo. Né? Eu estou dando um curso agora de preparações medicinais, né, dentro da nossa comunidade. E o Ayurveda ensina como que você pode usar a tua cozinha para fazer essas preparações medicinais. E tem tudo que você falou, tipo a dosagem certa para doenças, para a pessoa, o que ela precisa. E, teoricamente, o médico, né, tradicionalmente, ele é um temperista. Né? Então, se você for estudar Uhum, a maneira como o Vaidya, né, o médico ayurvédico, ele deveria ser, eu deveria ver você como paciente e produzir ali o remédio com a dose, tudo que você está falando, com a dose certa, da combinação dos temperos. A gente fala que tem 5 fatores, né, 5 elementos em cada planta que o médico tem que analisar para ele entender se ela é boa ou não para um caso de um paciente ou de outro. Né? Então a gente fala do sabor, que é um dos 5. A gente fala das qualidades daquilo ali, né? A gente chama de guna, né? Então aquela substância ela pode ser pesada, pode ser leve, pode ser oleosa, pode ser ressecativa, ela pode ser áspera ou ela pode ser, né, suave, macia. Tem 20 qualidades que cada coisa tem, né? uhum. A potência daquele alimento, então se ele é quente ou se ele é frio em potência, ele esquenta o corpo ou esfria o corpo. O efeito depois da digestão daquele alimento, então não é só a sensação no olfato e no paladar, mas tudo que aquele alimento ele vai produzindo depois no seu corpo e depois que a digestão já acabou. E o quinto é o potencial específico, né, que aquele alimento ele tem, ou que aquela erva, aquela planta tem. Então, o nosso conhecimento é lindo te ouvir falar, porque eu vou ter que ser seu aluno da próxima vez que você abrir vaga para o teu curso, eu vou ter que entrar, porque tem tudo a ver com o que a gente fala, e eu sou um obcecado por aprendizar, por aprender coisas novas, né? Então eu já estou louco É, assim para entender essa legal. tua tabela periódica aí dos temperos e o que você tem estudado. Eu vou grudar em você agora, Theo, porque eu Legal. acho que isso tudo comunica muito com o que eu faço, mas a gente faz aplicado à medicina, né? Uhum, Eu pego um paciente que ele está sofrendo e eu tenho que fazer o tempero que ele precisa, que a gente chama de remédio, aushadhi, né, em sânscrito, para ele ficar saudável. Então, eu acho, e aí você pode usar essa frase se você quiser, que um bom médico ele é um temperista, na real. Né? E aí eu quero entender contigo, do tipo, como é que é isso na tua visão? Porque você é nutri também, né? Você não é só, né, tem só uhum. essa história de chefe e tudo. Né? Você Sim. também ensina os teus alunos um pouco disso, né? Você também pensa um pouco nisso, como os temperos como ferramentas de cura mesmo para as pessoas, num sentido estrito de dor de cabeça, mas também num sentido amplo, como você falou, né? Porque você cura uma família, né? Você tendo Sim, uma refeição em volta da mesa, com todo claro. mundo junto e tendo prazer naquilo, né? O Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento do Ministério da Saúde, um dos 10 passos para uma alimentação saudável e adequada é você cozinhar em casa de maneira coletiva, né? Você cozinhar junto com a sua família, aprender a cozinhar com a sua mãe, com seu pai. Então, é lindo como eu acho que tem esse elemento individual que você estava falando, do aprender a misturar, do perder o medo e tal, mas tem um elemento coletivo interessante, parece, aí também nisso, né? Que eu sentar junto contigo e você falar, cara, eu estou usando isso aqui. Aí eu falo, pô, vamos lá, vamos experimentar. E aí tá todo mundo em volta da mesa dizendo, olha, galera, hoje eu fiz um arroz de cardamomo. E vai todo mundo se nutrir desses aromas e desses temperos. Então, fala um pouquinho sobre o que tu acha que os temperos podem servir para cura, né, individual, coletiva. Com certeza. Na verdade, não tem como não associar os temperos a uma cura, né? Porque, primeiro, que como o brasileiro não usa muitos aromáticos, a comida do brasileiro é muito dependente do sal e da gordura para ter sabor. Sim. Tanto que quando a gente fala de comida de hospital,
a gente associa com uma comida pouco saborosa. E por quê? O que que faz no hospital? Tira sal e gordura. E aí a comida fica insossa, olha só que legal. A gente já associa. E você sabe que por causa disso, pelo brasileiro usar poucos aromáticos, a gente consome quase 5 vezes mais o nível de sódio do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E é um dos grandes males do século XX, né? O sódio, o açúcar e as gorduras, né, transgênicas, enfim. Eu, quando na nutrição eu fazia estágio no hospital, eu participei de um projeto de pacientes de câncer, que por causa do tratamento do câncer fica com paladar metálico. Sim. E eles perdem o tesão de comer. E aí eles não estavam aceitando essa alimentação. E no hospital usa-se muito esses temperos químicos também. O que a gente fez? A gente pegou uma horta que existia no hospital e começou a botar ervas aromáticas nessa comida. Aumentou em 80% a aceitação da alimentação. E fora que os processos de cura melhoraram muito, claro, né? Então, assim... E aí, isso antes de estudar sobre temperos. E hoje, quanto mais eu me aprofundo nisso, mais eu me encanto o poder medicinal e o poder de cura que esses elementos têm na nossa vida. Na verdade, Matheus, os temperos começaram a ser usados pelo homem de forma medicinal, né? Começaram a ser usados pelo homem na cura de doenças. E aí, como é que começou? E isso tem a ver por que o índio não usa tanto tempero, tá? Eu vou voltar lá atrás e dar uma relação de por que e eu viajando, eu fiz uma viagem de mochila pelos Andes, né? Eu saí daqui, fui para Bolívia, para o Peru, para identificar também novos sabores e conhecer um pouco dessa cultura gastronômica. E eu identifiquei que os bolivianos, essa cultura indígena boliviana, também não usa tempero. Me assustou, eu achei que seria uma comida extremamente temperada e não. Eles usam cebola, enfim. O peruano usa mais porque influências de outros povos, tá? Mas vamos lá. Como é que o tempero começou a ser usado no alimento? Lá atrás, né, na Roma, enfim, nesses países frios, tem um período de estiagem de inverno e eles precisavam conservar as carnes. E essas carnes começaram a ficar com o tempo um cheiro putrefado, um cheiro, né? E aí eles começaram a associar, os egípcios já usavam os temperos na medicina e para embalsamar as múmias. Sim. E eles associaram que esses corpos não ficavam fedendo, não se estragavam. E os caras falaram, opa, dá pra gente tentar melhorar a característica de sabor dessas carnes. Estavam comendo múmias ali, né? E aí o que os caras começaram... Eles começaram a usar o tempero. Então o primeiro uso do tempero na alimentação foi na conservação de carnes. Os embutidos. E aí por que os índios e os povos aqui da nossa região usam poucos aromáticos? Porque eles têm um frescor e uma disponibilidade de alimento muito fresca. Então o que eles fazem? Eles não precisam conservar alimento. Eles vão lá, pegam aquele alimento, cozinha, come e tá lindo, né? O alimento sempre fresco. Matam uma caça, pegam uma mandioca, uma fruta. Então não teve essa necessidade na história desses animais, desses povos, né? Então, assim, e aí, o que isso foi sendo associado também, juntando essa proteção dos alimentos, essa conservação com a experiência de sabor. Hoje já se sabe, né, que você tem, além de você ter esse alimento mais saboroso, o tempero traz uma medicina poderosíssima. E eu falo com meus alunos, né? Quando você tem uma alimentação mais temperada, você tem uma alimentação menos dependente de sal, gordura e açúcar para ter sabor, né? Diminui muito essa dependência, você quase não precisa usar sal. E voltando naquela questão que você me perguntou dessa interação à mesa, eu falo que depois que ele entra para o universo dos temperos, é um caminho sem volta. Porque você acaba que a sua comida fica tão mais saborosa do que a comida dos restaurantes, do que a comida fora da sua casa, porque é muito padrão o tempero por aí, que esses alunos eles acabam se beneficiando de uma bendição temperista. O que é a bendição temperista?
você não consegue mais comer fora de casa, e a sua família também. Ela fala, cara, eu prefiro muito mais a sua comida, muito mais saborosa do que o do restaurante. Então aí você tem que escolher se você vai entrar nesse universo, que você vai ficar sempre cozinhando para todo mundo, né? E as pessoas não vão querer comer fora de casa. Eu tenho muitos depoimentos de alunos, Matheus, que eles recuperam o tesão de ir para a cozinha, eles recuperam o tesão de cozinhar, eles recuperam o tesão de botar essa criatividade para fora. Porque é isso, é sempre o mesmo tempero, os mesmos preparos, chega uma hora que você enjoa, né? E aí o que acontece? Quando você tem essa habilidade de explorar novos sabores a todo momento, cara, a sua cozinha vira um grande laboratório. Por isso, temperista. O que é o temperista? O temperista é um alquimista dos temperos. A grande alquimia da gastronomia são os temperos. Né? E o que os alquimistas buscavam? Uma pedra filosofal, olha que interessante. Que era aquele elemento que dava uma longa vida e transformava tudo em ouro. E eu falo que o tempero é isso. Ele te dá uma vida muito mais longa e ele transforma qualquer preparo comum em um preparo extremamente saboroso e uma experiência completamente nova, né? Maravilhoso. Então, é interessante porque você está codificando um conhecimento de uma maneira bem atual, mas ao mesmo tempo todo bruxo, toda bruxa fazia isso aí, né? Todo Ayurveda, milhares de anos atrás fazia. Parece que já é algo que é da nossa natureza, da nossa busca como ser humano. Então, quando eu te ouço falar, parece muito mais um reencontro do que uma descoberta, sabe? Parece muito mais uma coisa de voltar para dentro e olhar em volta com um olhar novo, né? Porque uma das coisas que você falou, da coisa do temperinho que bota lá, que o marketing fala que é amor, é porque ali dentro também tem uns produtos químicos que realçam o sabor, né? Com certeza. Então, eu acho que o que você está sugerindo, e aí você me corrige, né? É que tem uma maneira de você fazer realçar o sabor de uma maneira natural, né? E que não precisa ser a base de gordura, sal e açúcar, que eu acho que é o que, né? Hoje em dia a gente é viciado nessas coisas de pacote, né? Fast food. E basicamente, se você pegar um hambúrguer desses de fast food, não tem muito sabor, né? Falta muito mesmo tempero. Uma pessoa que gosta da nuance da comida e tal, não sente nada ali. Como é que vocês lidam, Theo, então, os temperistas, essa tribo, né? Como é que vocês lidam com essas coisas? Do tipo assim, glutamato monossódico, esses adoçantes que são, né, artificiais. Vocês têm uma guerra contra essas coisas ou tem um espaço para usar tudo isso também dentro do mundo do temperista? Legal. Isso é algo que sempre dá bastante polêmica, tá? Eu falar do glutamato. Assunto polêmico, então, entrando agora aqui na live. Vamos fazer um corte disso, depois a gente faz um Reels para virar polêmica na internet. Extremamente polêmico. Na verdade, Matheus, os ácidos glutâmicos, eles estão presentes nos alimentos, né, em si. A natureza produz isso. Você tem alimentos riquíssimos com ácidos glutâmicos. Por exemplo, tomate, cogumelos, alga, queijos, qualquer proteína maturada, fermentada, né, como os queijos maturados, as carnes, os embutidos, eles produzem essas proteínas, esses ácidos glutâmicos, de forma natural. Um japonês, né, que estava comendo lá na década de 80 um caldo dashi, que é um caldo de peixe seco, né, que um misoshiro, né? Eles usam, hoje em dia tem o hondashi, que é um temperinho à base de peixe seco. Ele identificou um sexto sentido na boca, algo que pulsava na boca dele, porque assim, o paladar, e é isso que as pessoas confundem, né? O paladar, ele só identifica 6 sentidos, né? O salgado, o doce, o amargo, o azedo, o umami e o pungente, né? Então ele percebeu que tinha algo pulsando na boca dele e falou, opa, tem um negócio diferente aqui. E ele conseguiu sintetizar esse laboratório e aí nasceu o glutamato monossódico. Mas os meus alunos que não querem consumir isso quimicamente processado, eles têm feito isso natural, desidratando, né? Tomate seco, processando, né? Tomate seco, alga, cogumelo seco, anchovas, enfim, você pode trazer ou com a carne ou sem a carne também. Né? Mas eu não sou contra o glutamato. Eu acho que o excesso
Eu até esses dias, eu recebi uma proposta da Ajinomoto, porque tem um vídeo meu no TikTok falando desses glutamatos naturais. E a Ajinomoto veio me procurar para divulgar esse meu vídeo. E eu falei, ó, primeiro que eu sou um inimigo do Sazon, tá? Eu brigo, todo dia eu falo mal do Sazon. Então eu não sei se vocês vão me querer como garoto propaganda. E segundo que eu só falaria sobre o glutamato mesmo, o hondashi, que é algo que eu gosto muito, que é um tempero japonês, um floco de peixe seco. E aí eu já estudava sobre isso, porque sempre aparece questionamento. Ah, é cancerígeno, não é? E aí eu fui estudar, né, e ler alguns artigos em inglês, e não existem artigos. Eu li uma revisão da Organização Europeia de Saúde e do FDA americano. Não existe nenhum estudo dizendo que é cancerígeno. O que existe, né, que na década de 80 teve uma síndrome do restaurante chinês, que nos Estados Unidos deu um boom de restaurante chinês, eles usavam muito esse glutamato, porque realmente é um realçador de sabor. E como não usa tempero, o que você tem que fazer? Alguma maneira para deixar aquela comida mais saborosa. E esse acaba viciando o seu paladar. Eu não sou a favor de ficar usando a comida, porque fica o paladar viciado. Mas só que assim, algumas pessoas, pelo excesso do uso, ficavam com dor de cabeça, enjoo, como tem gente que tem alergia a corante, esses químicos. Na verdade, o químico não é saudável, né? Só que a indústria, né, usa esses realçadores de sabor e gorduras e açúcar e sal para viciar o seu paladar nesses industrializados. E aí o que eu falo? Como você protege o seu filho disso? Como você protege uma criança de ficar dependente, viciada desses industriais? Você cria desde cedo nesse bebê uma cultura de paladar mais evoluído. Então tem-se uma cultura de achar que os bebês não podem comer comida temperada. A pessoa começa a introdução alimentar só com uma papinha de fruta, de legumes. Cara, o tempero é medicinal. Você pode e deve dar para essa criança o que você quiser de tempero, não tem restrição. Porque aí você cria um paladar tão mais evoluído nessa criança, né, que aí quando ele vai provar um industrializado, ele não sente tesão nisso. Meu filho é assim. Meu filho cresceu, né, com uma alimentação temperada, com curries, com massalas, com ervas. E hoje em dia ele tenta pegar um industrializado desse, ele não sente prazer. Por que as pessoas viciam nos industrializados? Porque elas são criadas com um paladar infantil, um paladar pouco complexo. Então, assim, a pessoa vai e faz uma papinha sem açúcar, ou sem tempero, né? Bota sal, bota açúcar, e aí essa criança tem essa papinha, né, que tem pouco aromático, pouco cheiro. Quando essa criança tem contato com esse industrializado que é feito e propositalmente feito para te viciar, né, e você não tem um parâmetro diferente disso, quando você bota na boca é uma explosão, né? Fala, puta merda, existe vida além dessa papinha sem graça, só E quando eu vi o pessoal falando, ah, mas os legumes têm sabor, tem gosto, tem paladar, mas não tem cheiro. Se você é só as pessoas faz um purezinho sem sal, sem nada e vê a experiência que você tem. Né? Então, assim, 80% da experiência de sabor de qualquer preparo vem do tempero, vem do cheiro da comida. Foi claro? Deu para responder? Maravilhoso. Eu vou pedir para Mari cortar uns 3 cortes disso aqui para a gente postar lá e gerar polêmica na internet. Agora, não estou falando brincando, mas vocês que estão aqui ao vivo comigo no YouTube ou no Instagram, manda aí nos comentários o que você acha disso tudo. Quer dizer, você usa a Ajinomoto, você é contra o glutamato monossódico? Eu sou super a favor também da gente falar sobre essas coisas, né? Eu não evito nunca polêmica, porque eu acho que é importante. Aí tem a oportunidade de você trazer a tua perspectiva, os teus estudos, tudo isso, e botar na mesa aqui para as pessoas, né? Para a gente poder se nutrir, para a gente poder experimentar. Eu acho que o maior problema que a gente vive hoje em dia é a desinformação e essa coisa do time, né? Tipo, eu sou da galera do Ayurveda, então eu sou contra não sei quem. Aí tudo virou time de futebol hoje em dia. E eu acho que o melhor jeito da gente abrir, né, o assunto é olhar para as coisas do jeito que elas são, né? E botar as coisas na mesa e experimentar. Então eu adoro, tipo, e ainda mais quando a gente tem mais de 400 pessoas na live e que as pessoas podem dizer aí o que elas acham, né? Tipo, eu sou a favor, eu sou contra, eu não uso, eu uso e me faz bem. Aí eu que, por exemplo, estava com preconceito, eu consigo ver outra pessoa falando algo diferente de mim, e aí eu tenho 2 opções.
ou eu sou intolerante, desligo a live e vou embora, falo, não acredito, então vou embora. Aham. Ou isso me gera um questionamento, tipo, caramba, será? Acho que eu vou experimentar essa parada, então, ver o que que eu acho, né? O que que eu concluo que faz bem Sim, para mim, né? Então, a pessoa sim. ela tem uma oportunidade sempre com essas polêmicas de nutrição, de saúde, de culinária. Theo, a gente já varou o tempo, então me fala como é que eu faço para ser seu aluno, porque eu vou fazer o teu próximo curso e vou levar a minha companheira junto comigo, porque ela é a cozinheira, ela vai pirar. Eu vou falar com ela agora para ela assistir essa live aqui, ela vai pirar completamente, porque é isso, eu acho assim, tem muita gente que cozinha e que não tem esse conhecimento que você está passando aqui agora. A pessoa aprendeu uma Sim. tradição, ela sabe fazer a comida, até cozinha super bem, mas não entende Uhum. exatamente. E eu conheço muitas cozinheiras e cozinheiros que têm medo dos temperos. Sim, Então, a pessoa sim. tem acesso a essa tabela aí que você mostrou e o entendimento de como usar as coisas, isso é riquíssimo. Eu acho que para mim, como médico ayurvédico, vai ser riquíssimo. Então, me dá o caminho para eu me inscrever no teu curso, ou fala, tipo, tem um curso, né? Pelo amor de Deus. E é Sim. uma turma, abre turma, fecha turma, é ao vivo, é online. Fala um pouquinho de como é que eu posso aprender mais sobre isso e como as pessoas que com certeza estão se coçando aqui para aprender mais sobre isso podem fazer. Legal. Então a gente tem sim uma escola temperista, né? Maravilhoso. E eu tô com uma turma aberta essa semana, encerra as inscrições da primeira turma da escola temperista semana que vem não, sexta-feira amanhã. Então quem tiver interesse em já entrar nessa primeira turma, me manda um direct no Insta, né? Que aí eu vou mandar os comos fazer Legal. isso, né? É o primeiro nível da escola temperista, que o curso que eu chamo de prazer pelo sabor, Legal. porque acho que nada mais justo, né? A gente ter eu falo muito engraçado que você come por comer ou você come para se nutrir de verdade? E o se nutrir, né, tem a ver com o prazer, né? Para mim, nada menos prazeroso do que uma comida ruim, pouco saborosa. Né? Nada mais broxante e que acaba com o meu dia de que comer uma comida sem prazer. E as pessoas acham que para ter uma comida prazerosa tem que ter conhecimento de alta gastronomia, de técnicas e equipamentos evoluídos, ingredientes caríssimos. Não. Né? Se você simplesmente temperar muito melhor que a grande maioria dos restaurantes na sua casa, né? Só aprendendo a dominar os temperos. Né? Isso é muito Então, incrível. enfim, eu tenho um curso que antes chamava Formação Temperista, agora a gente evoluiu para a Escola Temperista. Legal. Né? E o Instagram, o pessoal perguntando do Instagram, e no YouTube é @temperista mesmo. Né? Eu criei essa profissão com que eu trabalho e eu estou formando os temperistas, né? Que é esse profissional especializado em construir sabor, em Ô, construir uma Theo, mas, alimentação mais saborosa e saudável. mas Né? como funcionam essas aulas? Por exemplo, eu vou me inscrever até amanhã, né? E aí é online, Sim. é presencial, é uma vez por semana, é É ao isso. vivo, a aula já está gravada. Como funciona? Me dá uma palhinha para eu já saber o que eu vou encarar pela frente. Legal. É um curso gravado, né? São 13 horas de aulas gravadas. Aí você tem acesso a esse material todo que eu mostrei. E são 12 aulas ao vivo, ao longo de um ano, uma aula por mês. A gente tem Ah, 12 encontros, né? Para tirar dúvidas e para debater os experimentos que a gente faz. Eu também tenho uma tarefinha semanal com os alunos, que é o desafio temperista, legal. que é porque esse conhecimento deve ser aplicado, né? Se você não aplica e não vai para a Sim. cozinha, você não aprende, né? Então é isso. A gente tem esses 12 encontros ao vivo e tem o curso para tirar dúvida mesmo, para trazer a realidade da pessoa ali e a gente debater sobre Isso isso é pelo e Zoom, agregar. Theo? Isso é tipo um Zoom, alguma coisa dessas? Isso é pelo Pô, Google Meet. Aham. perfeito. Então eu tô no meu sítio lá no interior de Paraty e eu vou conseguir assistir esse negócio. Então tá maravilhoso. Sim, com certeza. Não, Hotel, você pode. amei isso. É Pode tipo falar. uma comunidade. Então eu vou É uma ficar tipo comunidade um ano inteiro, a temperista, gente vai ter esses encontros todo mês, eu vou poder experimentar na minha cozinha, eu volto e te azucrino a paciência, então. Perfeito, isso. Ah, que Você vai fazer seus experimentos, aí você traz o que você colheu ali para a gente debater isso ao vivo. Todo mês a gente tem uma aula aí. maravilhoso. Então Galera amanhã que já está na encerra essa escola, primeira turma.
Não, galera que já É. tá na escola, vocês com certeza vão me ver lá. Então, me Ah, que aguardem. maneiro, vai ser um prazer, Matheus, que legal. Não, me aguardem, Que que eu vou maneiro. estar eu, o Bruno. Eu acho que o Caio também vai se amarrar muito, que é o nosso professor de yoga e meu irmão, né, Aham, praticamente. Todo que mundo lá em casa legal. gosta de cozinhar e gosta de misturar coisas e fazer, né, alquimias e tal. Então, acho que o pessoal vai pirar. Maravilhoso. Que bom, cara. Que Bom, para vocês que estão perfeito. aqui ao vivo com a gente no Instagram, se você clicar aqui em cima, você consegue ver o perfil do Theo. Então, clica lá em se inscrever, que você já passa a seguir ele. Parece o meu perfil e o dele também. Sim, Para vocês que estão assistindo isso na gravação, o link do perfil do Theo vai estar na descrição. E para vocês que estão assistindo isso no YouTube, vai estar na descrição desse vídeo todos os links e tudo isso que a gente comentou. Theo, obrigado pela tua presença, pelo carinho, por compartilhar essa riqueza de conhecimento. É muito lindo ver isso que é tão nosso, né? Tão antigo e tão tradicional, ganhando uma leitura nova e voltando, né? E a gente podendo olhar, né? Até para uma pessoa que não entende nada, né, de cozinha, que tem medo da cozinha, poder molhar o pezinho nesse mundo e poder ter orgulho, né, das combinações que vai fazendo na cozinha. Então, obrigado por você trazer isso para as pessoas, cara. eu que agradeço, Matheus, esse espaço e esse bate-papo que eu sou um apaixonado pelo Ayurveda, pela cultura indiana, por todo esse conhecimento milenar. E quando eu vi você, eu falei, cara, que incrível, eu preciso conhecer esse cara, bater um papo com ele, porque o que ele fala para mim faz todo sentido, né? Na verdade, eu comecei as minhas pesquisas do tempero indo estudar sobre o Ayurveda, sobre a inteligência que o Ayurveda tem, né, já milenar nesse domínio de uso dos temperos. Através do Ayurveda eu entendi que existia essa questão de você escolher dentro dos potenciais do tempero essas combinações, e foi o que me embasou para chegar nesse conhecimento até aqui. Então, assim, é um prazer estar aqui com você, um cara que é referência nisso tudo. Espero a gente fazer um bate-papo desse pelo meu canal, Vamos. né? E Vamos vamos estreitar esses laços aí, cara. Eu quero conhecer o seu sítio, eu quero estar mais perto de você aí pra gente vamos sim. estreitar esses laços aí. Vamos trocando ideia, porque com certeza tem muitos pontos de encontro e eu acho que tanto os seus alunos podem se beneficiar de uma pitada de Ayurveda, quanto os meus alunos podem Vamos. se beneficiar de uma pitada de temperismo aí, né, na brincadeira. Então, Perfeito, perfeito. obrigado a todo mundo que estava presente aí. Esse foi o Projeto 0800, episódio 816. A gente se vê de novo terça-feira que vem. Theo, grande abraço e até a próxima. Obrigado, Valeu, querido. tchau, tchau, Grande abraço. galera. Valeu.